amigos, bem-vindos a mais uma edição do programa Assunto Cidade, um programa que aqui com você, a cada edição, tenta debater da forma mais propositiva possível os mais importantes assuntos de Guarujá e também do Distrito de Vicente Carvalho. E sempre, a cada edição, recebemos um convidado especial, uma pessoa de destaque na sua área de atuação que nos ajuda a desenvolver o programa. E hoje, com muita honra, nós vamos conversar com o vereador Edilson Dias, do PT de Guarujá. Ele que já está aqui do meu lado, aqui estamos ajeitando os últimos detalhes técnicos. E já voltamos, já depois daquele intervalinho comercial, que é rapidinho. Fique com a gente, já voltamos para o início da entrevista. Há 22 anos no mercado, a Texa especializou-se em realizar sonhos e superar expectativas. A Texa garante excelência na execução dos mais arrojados projetos residenciais e corporativos, utilizando a soma da experiência de ambos segmentos em todas suas obras. A qualidade do residencial, a agilidade do corporativo e total gerenciamento resumem o produto que a Texa entrega a seus clientes. Litoral, Avenida Ademar de Barros, 1347, terceiro andar. Telefone 13-3308-1717. Grande São Paulo, Alameda Grajaú, 129, sala 309-310, Barueri. Telefone 11-2424-8117. Texa Construtora, há 22 anos construindo sonhos. Garanta pontos positivos para o futuro do seu filho. No Colégio Alfa Guarujá, ele vai somar pontos. O aprendizado é realizado por meio do sistema positivo de ensino. Salas com números limitados garantem o total aproveitamento das aulas. As atividades extras promovem a socialização dos estudantes. O Colégio Alfa Guarujá oferece acesso ao portal educacional, onde você acompanha o desenvolvimento escolar do seu filho, confere as atividades e os eventos realizados no interior da unidade escolar e ainda conta com os artigos de renomados profissionais da área educacional. E no portal, o aluno encontra apoio nas pesquisas escolares com acesso a sites seguros. A vida oferece oportunidade para todos e a escola é que faz a diferença. Venha conhecer o Colégio Alfa, Rua Washington, número 293, no Guarujá. Telefone 3355-2790. Fazer eternos momentos importantes da sua vida é a missão da Marias Produções. Do nascimento, mesmo no parto ao casamento ou no registro do crescimento da família. Arquive suas memórias em álbuns, fotolivros, fotolembranças e vídeos. Estúdio, impressão, acessórios e designer. Confira os pacotes, as ideias e os produtos. Conheça o estúdio da Marias Produções e sua equipe treinada e especializada em manter viva a sua memória, registrando os melhores momentos da sua vida. Marias Produções, o tempo passa, mas as lembranças ficam para sempre. Voltamos então, como eu falei para o início da entrevista, hoje com o vereador Edilson Dias, do PT de Guarujá, a quem eu cumprimento. Deixo primeiro o espaço para cumprimentar o telespectador, vereador. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Quero cumprimentar a todos que estão nos assistindo neste momento. Tá certo. Vereador, é importante a cada vez atualizarmos o nosso bate-papo aqui, que eu chamo essa entrevista, sobre os assuntos pertinentes aí ao Poder Legislativo e à política como um todo, porque a cidade vive um mês de agosto ainda bastante atribulado aí em termos políticos, né? Exatamente, né? Passado aquela turbulência momentânea da questão da comissão processante contra a prefeita em relação a irregularidades na merenda, a qual eu fui presidente, tanto na fase de investigação que foi feita no ano passado, como no próprio processo que terminou agora em meados de julho, nós estamos aguardando o retorno dos trabalhos legislativos para que a gente pudesse aferir se a temperatura continuaria elevada ou se ela diminuiria. E também para a gente prestar atenção na nova formatação da Câmara Municipal após esse recesso, esse período de pausa onde não ocorreram sessões, onde, portanto, não se votou nada e aí não deu para a gente verificar. Mas agora a gente está começando a ter uma noção mais ou menos como vai se comportar a Câmara daqui para frente. Essa terça-feira que passou, por exemplo, a Câmara começou a leitura de uma nova denúncia, né? A gente não vai falar da CPI da merenda e da possibilidade de sua reabertura,
mas essa semana a Câmara começou a leitura de uma nova denúncia. Isso, foi uma denúncia apresentada, protocolada na Câmara pelo vereador Valdemir Batista Santana. Trata-se da concessão feita pela Prefeitura à empresa Fonte 360 para explorar a publicidade na orla das praias de Guarujá, né, mas coincidentemente o vereador apresentou essa denúncia antes do recesso e agora, quando retornou do recesso, ele passou a fazer parte da bancada de apoio à prefeita. É uma opção dele, tem o direito disso, enfim, não quero entrar nesse mérito, né? E a denúncia que ele protocolou antes do recesso começou a ser lida e será provavelmente votada na próxima terça-feira. E na sequência tem uma outra denúncia apresentada por um munícipe de Guarujá, também em relação ao caso da merenda. Aí eu quero deixar registrado aqui a todos os telespectadores, a quem está nos assistindo, que este vereador, conforme eu sempre disse, nós não vamos deixar esse caso da merenda no passado, né? O meu objetivo é fazer com que a sociedade tenha uma resposta, haja vista o nosso trabalho exaustivo na comissão passada e que por conta de uma decisão judicial a sessão de julgamento não pôde ser realizada. Eu digo a sessão de julgamento porque quem convoca a sessão de julgamento é o presidente da Câmara. Não houve nenhum problema judicial. Aliás, as duas tentativas que a prefeita se utilizou para tentar barrar o trabalho da comissão processante, ela foi derrotada, nós vencemos e a comissão concluiu seus trabalhos no dia 14, um dia antes do início da sessão de julgamento, que foi contestada por ela e que infelizmente o juiz acabou entendendo por invalidar aquela convocação e o prazo de 90 dias expirou. Nós estamos trabalhando em duas frentes, eu quero deixar claro aqui. Primeiro, nós ainda estamos tentando, via judiciário, restabelecer o prazo que nós perdemos. Aquela primeira liminar que ela conseguiu, eu entrei com recurso no Tribunal de Justiça, nós vencemos aqui na Justiça Local, porém, nós perdemos 30 dias com aquela paralisação. Então, nós estamos tentando reaver esse prazo para que a gente possa, pelo menos, concluir com o julgamento o processo anterior. Caso a gente não consiga uma vitória na Justiça, a saída é votar esse novo pedido na Câmara, conseguir a maioria dos vereadores, abrir uma nova comissão processante e processar a prefeita Antonieta de novo, e quem dera, dessa vez a gente consiga levar esse processo até o seu final, com o julgamento da prefeita, que é o que a sociedade do Guarujá espera. E é aquele relatório, para explicar para o telespectador, que foi lido lá durante praticamente 3 dias ali no plenário da Câmara, mostrando as inconsistências tanto no cardápio quanto as irregularidades. Nós vamos aproveitar, inclusive, esse trabalho que já foi realizado, portanto, uma próxima comissão processante terá, no máximo, também, por força de lei, 90 dias para concluir os seus trabalhos, mas acredito que não haverá necessidade de 90 dias, um prazo bem menor que esse, a gente consiga fazer todo o processamento e realizar a sessão de julgamento. Então, portanto, o caso da merenda ainda não foi encerrado no Guarujá, garanto a todos os cidadãos e cidadãs que estão assistindo agora o Assunto Cidade. E o caso que está sendo lido da Fronte 360, para também tentar esclarecer mais para o telespectador, uma empresa de São Paulo que ganhou a concessão para explorar os shows de verão, aí, aquela arena verão de Guarujá, só que a promotoria, o Ministério Público, descobriu, foi logicamente acordado para isso, que dias antes, pelo menos quase que uma semana antes, a empresa já vendia ingressos pelo seu site. Ela já sabia que seria a vencedora da licitação, portanto, são irregularidades na licitação, direcionamento, favorecimento dessa empresa no processo licitatório. Nada mais importante esse assunto ser discutido agora, porque nós estamos chegando no verão, né? Vamos ver se dessa vez, pelo menos, a coisa se organiza mais, né? Vereador, paralelo à movimentação política da Câmara, a Câmara tem a sua própria agenda, a administração municipal vem divulgando aí a exaustão, este apelo, vamos chamar assim, por um pacto pela governabilidade de Guarujá. Qual a sua posição? Olha, a minha posição, eu estranho o chamamento para esse pacto, porque quem acompanha, né, e quem faz oposição desde o início desse governo, como eu,
vereador Edilson Dias, a gente sempre percebeu a forma arrogante, truculenta, prepotente com que a prefeita Antonieta administra a cidade e principalmente se relaciona com a classe política, com as associações de bairro, com as entidades de servir, enfim, ou seja, com a sociedade civil organizada, né? Sempre achando que as suas ideias são as melhores, não ouvindo as sugestões e, pelo contrário, até perseguindo aqueles que ousam divergir das ideias e dos propósitos que ela tem. Então, eu não concordo com esse pacto. Eu acho que para se fazer um pacto agora com a prefeita Antonieta, tendo em vista que a sociedade do Guarujá acreditou no discurso da prefeita, na campanha de reeleição, onde ela dizia que, olha, votem em mim, que Guarujá terá os 4 melhores anos da sua história. A população acreditou, otorgou o voto a ela. Ela já está no segundo mandato praticamente há quase 3 anos e ela não honrou os 106 mil votos que foram otorgados a ela. Então, eu acho que, nesse primeiro momento, ela é que tem que fazer um gesto, né? E este vereador, mesmo sendo vereador oposicionista, e você, Valdir, acompanha as sessões na Câmara, eu tenho, desde o início do meu mandato, não só criticado a prefeita, não só investigado a prefeita, não só fiscalizado a prefeita, mas eu tenho apresentado inúmeras sugestões através das minhas indicações à prefeita, e a prefeita faz de conta que sequer, por exemplo, sequer ela dá atenção e discute as sugestões que a gente caminha a ela. E agora a gente percebe que a prefeita alardeia isso, a gente percebe que existe uma situação caótica na cidade, em termos de saúde, educação, infraestrutura e principalmente na organização das suas finanças. Eu já vim alertando há muito tempo sobre algumas medidas que nós vamos conversar daqui para frente, mas voltando ao pacto, a prefeita que precisa dar o primeiro passo e mostrar ao longo de 1 mês, 2 meses, 3 meses, que realmente ela, com humildade, absorve as nossas ideias, não só as minhas, como de toda a sociedade, faz o que tem que ser feito, que já passou da hora de ter feito, enfim. E aí a gente percebendo isso, a gente passa digamos assim, ela passará a pavimentar uma solução para o pacto. Neste momento, eu rechaço qualquer aproximação com a prefeita Antonieta, não aceito o pacto com quem impõe, com quem já impôs e continua impondo um sofrimento muito grande a toda a população, e eu não concordo com o pacto, não. Neste momento, não. Eu quero ver ela mudar a postura do seu governo, a postura de se relacionar com as pessoas, com a sociedade. Aí talvez a gente até aceite sentar para conversar e apresentar as nossas sugestões, mas jamais me aproximar do governo de forma institucional, isso nunca. Eu vou ser oposição a este governo até o último dia do meu mandato. No pano de fundo de toda essa questão do pacto está o projeto do Refis, projeto que já tramita na Câmara e que vem enfrentando alguma dificuldade para consenso entre as ideias do Executivo e as ideias do Legislativo? Exato, ela alega que precisa do Refis para arrecadar, né? Estranho porque a única cidade, né, desde que eu acompanho a política, que faz um Refis sucessivo. Normalmente a cidade faz um Refis, arrecada um montante daqueles contribuintes que queiram aderir ao parcelamento. Aí depois de 5, 6, 7 anos, quando existe uma outra quantidade já de contribuintes que voltam a ficar inadimplentes, aí você faz um outro Refis. Refis sucessivo, ou seja, ela fez o Refis o ano passado, esse ano já quer fazer outro Refis. Eu não sei, eu acredito que a grande parcela da sociedade que tinha dívida com a prefeitura em relação ao ISS e IPTU, certo? Já aderiu ao Refis passado. Então, eu acho que o efeito prático desse Refis vai ser muito, muito pequeno em termos de arrecadação. Estranha a prefeita, inclusive, colocar essa responsabilidade no colo da Câmara, dizendo que a Câmara tem que aprovar, porque senão não vai ter dinheiro para fazer isso, para pagar funcionário, não sei o quê. E, na verdade, contraditoriamente, e aí eu vou citar
tudo aquilo que eu venho dizendo à prefeita através dos meus ofícios, das minhas indicações na Câmara Municipal, é o seguinte: por que ela mandou a reforma administrativa no início de 2013, no início do segundo mandato dela, e contou com a aprovação de todos os vereadores, com exceção deste vereador, onde ela aumentou os gastos com cargos comissionados de 25 milhões ao ano para 50 milhões ao ano. Dobrou. 50 milhões hoje a cidade gasta com cargos comissionados. Como eu já disse outras vezes, eu não sou contra a cidade ter cargos comissionados, mas num montante razoável, num montante de gastos que a cidade possa suportar. Na verdade, o cálculo que nós fazemos naquela ocasião era ela reduzir de 25 para 15 milhões ao ano. Reduziria 10 milhões ao ano. Pelo contrário, ao invés de reduzir 10, ela aumentou mais 25 milhões. Ou seja, pelos meus cálculos, a prefeitura gasta hoje 35 milhões de forma desnecessária com cargos comissionados na cidade de Guarujá. 35 milhões é muito dinheiro, são 140 milhões em 4 anos de mandato. Aliás, entendeu? E esses 15 milhões daria para ela manter 300 cargos comissionados no governo. São secretários, gastando 15 milhões por ano. Seria uma reforma mais que suficiente. Então, é contraditório. De um lado ela fala que não tem dinheiro, agora outro item, fala que não tem dinheiro para comprar remédio, para fazer operação tapa-buraco, para contratar médicos, mas quando a Câmara aprova o fim da isenção de impostos, ou seja, a obrigatoriedade de pagamento dos tributos ao Yacht Clube, para que o Yacht, que é um clube frequentado por milionários, volte a pagar os seus tributos, a Câmara aprovou essa medida e ela entrou na Justiça para contestar essa aprovação que a Câmara fez. Ou seja, ela entrou na Justiça para defender o Yacht Clube. A cidade precisa de recursos, precisa de grana, precisa de dinheiro, e ela vai à Justiça para beneficiar o Yacht Clube, para fazer com que a lei aprovada pela Câmara seja declarada inconstitucional, ou seja, ilegal, para que o Yacht Clube continue sem pagar os seus tributos. Uma outra questão, um outro item. Ano passado eu apresentei um projeto, nós temos tempo? Temos vontade. Eu apresentei um projeto para acabar com a isenção aos grandes hotéis, isenção de impostos. Os grandes hotéis na cidade não pagam IPTU e não pagam ISS-QN. Aliás, não pagavam o ISS-QN até o final de 2010. A própria prefeita mandou um projeto para a Câmara, prorrogou por 5 anos e também ampliou ao IPTU. Foi ela que ampliou a isenção aos grandes hotéis. Em toda a existência dessas isenções, a prefeitura já deixou de arrecadar, junto aos hotéis da cidade, 80 milhões de reais. Um refis, praticamente. 80 milhões de reais. Praticamente um refis, vamos dizer assim. Então, é contraditório. Ao mesmo tempo que ela precisa de recursos, ela abre mão de recursos para beneficiar os grandes empresários. Então, eu não sou contra empresário, enfim, mas a cidade não suporta mais esse tipo de prática. A gente tem que inverter essa lógica, parar com esse negócio de agir como Robin Hood às avessas, né? Que antigamente o Robin Hood tirava do rico para favorecer o pobre. Aqui no Guarujá é o contrário. Tira-se do pobre para favorecer empresários amigos, empresários parceiros, e a sociedade fica sofrendo na fila do pão, vai na farmácia, não tem o medicamento, não tem a operação tapa-buraco, a sua rua está completamente cheia de mato, não tem operação para desentupir os bueiros, qualquer chuvinha alaga tudo na cidade, e a prefeita fica agora pressionando a Câmara, pedindo pelo amor de Deus para que se aprove o refis, que vai ser a salvação do mandato dela. A salvação do seu mandato é adotar essas medidas, é tributar os hotéis, é tributar o Yacht Clube, é reduzir cargos comissionados e parar de fazer contratações e licitações fraudulentas que oneram os cofres da prefeitura. É isso que tem que ser feito. Então, por isso que eu não aceito, eu vou até repetir, esse pacto proposto pelo Antônio, que para mim é pura demagogia. Nos discursos e nas comunicações relativas à história, à ideia de um pacto pela governabilidade, a prefeita cita alguns números e principalmente cita as dificuldades do município perante uma crise econômica que assola aí o planeta e o país. Queria lhe pedir sua opinião, mas queria fazer um desafio para a gente
para você responder isso na volta do segundo bloco. Pode ser? Pode ser. O programa Assunto Cidade faz um pequeno intervalinho e voltamos já com essa questão aqui com o vereador Edilson Dias. Fique com a gente que é rapidinho. Fazer eternos momentos importantes da sua vida é a missão da Marias Produções. Do nascimento, mesmo no parto ao casamento ou no registro do crescimento da família. Arquive suas memórias em álbuns, fotolivros, fotolembranças e vídeos. Estúdio, impressão, acessórios e designer. Confira os pacotes, as ideias e os produtos. Conheça o estúdio da Marias Produções e sua equipe treinada e especializada em manter viva a sua memória, registrando os melhores momentos da sua vida. Marias Produções, o tempo passa, mas as lembranças ficam para sempre. Garanta pontos positivos para o futuro do seu filho. No Colégio Alfa Guarujá, ele vai somar pontos. O aprendizado é realizado por meio do sistema positivo de ensino. Salas com números limitados garantem o total aproveitamento das aulas. As atividades extras promovem a socialização dos estudantes. O Colégio Alfa Guarujá oferece acesso ao portal educacional, onde você acompanha o desenvolvimento escolar do seu filho, confere as atividades e os eventos realizados no interior da unidade escolar e ainda conta com os artigos de renomados profissionais da área educacional. E no portal, o aluno encontra apoio nas pesquisas escolares com acesso a sites seguros. A vida oferece oportunidade para todos e a escola é que faz a diferença. Venha conhecer o Colégio Alfa, Rua Washington, número 293, no Guarujá. Telefone 3355-2790. Há 22 anos no mercado, a Texa especializou-se em realizar sonhos e superar expectativas. A Texa garante excelência na execução dos mais arrojados projetos residenciais e corporativos, utilizando a soma da experiência de ambos segmentos em todas suas obras. A qualidade do residencial, a agilidade do corporativo e total gerenciamento resumem o produto que a Texa entrega a seus clientes. Litoral, Avenida Ademar de Barros, 1347, terceiro andar. Telefone 13-3308-1717. Grande São Paulo, Alameda Grajaú, 129, sala 309-310, Barueri. Telefone 11-2424-8117. Texa Construtora, há 22 anos construindo sonhos. Bem, voltamos então para o segundo bloco de entrevista hoje com o vereador Edilson Dias, do PT. No primeiro bloco, o vereador conversou aqui conosco sobre esse atual momento de Guarujá, esta nova composição que a Câmara vem ganhando após o recesso de julho, com mais os vereadores migrando aí de um lado para outro e, logicamente, todo esse clima efervescente da política e a possibilidade, este apelo, vamos dizer assim, que é feito pela administração municipal por conta para a implantação, para a instituição de um pacto pela governabilidade envolvendo o Executivo e o Legislativo. O vereador Edilson Dias deu números muito claros aqui, por exemplo, de que a isenção de impostos ofertada a, por exemplo, clubes de lazer de pessoas abastadas da sociedade que têm condições de pagar imposto, ao contrário de mim e de você, telespectador comum, esses clubes, por exemplo, como o Yacht Clube, citado pelo vereador, foi alvo de um projeto de lei aprovado na Câmara para que o Yacht Clube, por exemplo, passasse a pagar impostos, e esta lei foi contestada pela administração municipal. Só aí, e com a isenção dos hotéis também proposta pela Prefeitura, ainda em 2013, em 2010, o município poderia estar aí arrecadando praticamente uns 100 milhões de reais, que é aquilo que se pretende arrecadar com o Refis. Deixei no final do primeiro bloco no ar uma questão, que toda essa questão do pacto, paralelo a esses números que o senhor ofereceu aqui com muita propriedade, sobre a isenção dos hotéis, que poderia estar enriquecendo os cofres públicos, tem também a prefeita alega que o município é vítima de uma crise econômica de sucessivos degraus, que vem desde a crise internacional, crise federal, crise estadual, e isso se refletindo no município. Olha, Valdir, eu fiz um levantamento, né, junto ao governo federal e ao governo estadual, só para você ter uma ideia. O governo federal, os repasses de recursos
da União ao município de Guarujá. No ano de 2014 foram 183 milhões. Ano passado, 183. Isso dá 15 milhões por mês. Esse ano, até junho, portanto, 6 meses, foram 98 milhões. Isso dá 16 milhões ao mês. Ou seja, o ano passado o governo federal repassava 15 milhões ao mês, esse ano está repassando 16, ou seja, não houve nenhuma redução no fluxo de recursos federais destinados ao município. Isso envolve questões ligadas à saúde pública? Todos os repasses federais. Exato. Agora, os repasses do governo estadual ao município, mais precisamente ICMS e IPVA. No ano de 2014, o governo estadual repassou 120 milhões, então foram 183 do governo federal e do governo estadual foram 120 milhões. 120 milhões dividido por 12 meses, isso dá uma média de 10 milhões ao mês. E no ano de 2015, foram repassados de janeiro a agosto, ou seja, 8 meses, né? Até agora. 80. Aliás, dá até mais. Nós vamos ter que tirar agosto aqui, porque ainda não acabou. Até julho, foram repassados 78 milhões. Isso dá na faixa de aproximadamente 10 milhões e meio por mês, ou seja... O mesmo número do ano passado. O governo federal repassava 15 milhões por mês, agora repassa 16. O governo estadual repassava 10, está repassando quase 11 milhões mês. Então não houve redução de repasse de recursos estaduais e recursos federais. E você também tem uma planilha aqui dos recursos municipais, até o presente momento, também não houve a redução da entrada de recursos de pagamentos de tributos do município, que é o ISS e o IPTU, também não houve nenhuma redução até o presente momento. Então nós precisamos entender qual é a crise a que a prefeita se refere, porque a prefeita ela tem o costume de a cada momento de dificuldade essa imposta por ela mesma, através, na minha opinião, da má gestão. Aí ela tenta encontrar uma desculpa. Antes era o governo anterior, depois passou a ser o precatório, depois veio a eleição, agora é a crise que o país vive, é a crise internacional, mas conta fatos, conta documentos oficiais, a gente não tem como argumentar. Então isso é mais um estudo que eu estou fazendo. Assim como eu fiz um estudo, né, e ela abandonou aquela desculpa de precatório, olha, o problema que eu estou enfrentando é por conta de precatório. Quando eu fiz os cálculos e apresentei que a gestão dela pagou muito menos de precatório do que as gestões anteriores, e divulguei isso na internet, divulguei na Câmara, aí ela parou de usar o precatório como desculpa para a péssima situação em que a cidade vive. Isso aqui é um descontrole. Falta de fiscalização, falta de critérios nas licitações, nas compras. Compra-se, como nós acabamos de ver no caso da merenda, você pagar R$30 uma melancia, você pagar R$24 um frasco de adoçante que custa R$3 no mercado. Compra-se mal, não se fiscaliza o que é entregado, não só de produtos como obras. O município que está nos assistindo, e aí você me desculpa se eu estou falando aqui só coisas ruins, mas é a verdade, a gente tem que falar a verdade dos fatos. Verifica as obras que são feitas na cidade, a péssima qualidade das obras, que não dura sequer o prazo de garantia, que é de 5 anos. Você faz uma obra hoje, você faz um asfalto hoje, daqui a 2 anos aquele asfalto já virou pó, você tem que fazer tudo de novo. Aí você compara a qualidade das obras que são executadas no Guarujá com as obras que são executadas em outras cidades como Santos. Às vezes pela mesma empresa, a qualidade aqui é uma porcaria. E a qualidade das obras de Santos, você vê lá o asfalto pretinho, bem grosso, enfim, bem feito. É isso, é má gestão dos recursos da prefeitura que provoca toda essa crise aí. A gente, quando eu falo aqui no começo do programa que a gente debate os assuntos assim da forma mais propositiva possível, estou querendo dizer exatamente isso que você ponderou agora. Que não é porque a gente só fica aqui falando assunto negativo, assunto ruim. A gente propõe. A gente está propondo também. Essa questão dos cargos comissionados, por exemplo, faz desde 2010, pelo menos 5 anos que eu faço esse programa de entrevista aqui, Assunto Cidade,
e a gente conversou. Eu lembro, me recordo que nós fizemos uma entrevista já posso dizer que alguns anos atrás, vamos dizer assim, nós fizemos uma aritmética com o quanto o município poderia arrecadar, poderia economizar, reduzindo esses cargos comissionados. E hoje, esse assunto, redução de cargos comissionados, é colocado, inclusive, de acordo com o que se vê na divulgação pela imprensa, como uma condição imposta pelos demais vereadores, pelos seus pares, para aprovação do refis. Que bom que todo mundo agora percebeu, né? Pena que gastamos tanto dinheiro por tanto tempo. Eu sei que eu vou comprar uma briga aqui com o que eu vou falar, mas eu não tenho medo de comprar brigas, eu tenho que falar a verdade aqui. É demagogia. Demagogia pura. Que os mesmos vereadores que pedem hoje que a prefeita reduza os cargos comissionados, eles só pedem hoje, eu já venho pedindo, desde quando ela mandou essa reforma no início de 2013, onde, vou repetir, aumentou os gastos com os cargos comissionados de 25 para 50 milhões. Naquela votação, eu fiquei sozinho. Eu fui o único vereador que votei contra. Ou seja, eles pedem a redução hoje, mas naquele momento eles votaram a proposta, certo? Que para mim foi vergonhosa, essa reforma administrativa, que onerou a cidade de uma forma brutal, que ao invés de reduzir 10 milhões, você aumentar mais 25, são 35 milhões retirados dos cofres públicos para pagar cargos comissionados. Multiplica isso por 3 anos, são 105 milhões. Mais de 35 do ano que vem, se continuar esse quadro, serão 140 milhões a mais com cargos comissionados. 140 milhões poderiam ser utilizados em outras situações. Até hoje, 105 milhões. O que dá para fazer com 105 milhões? Eu conversei com pessoas ligadas à saúde, que conhecem da máquina, e eles disseram para mim o seguinte: vereador, 15 milhões por ano aplicados a mais na saúde, nós resolveríamos todos os problemas da saúde do Guarujá. Está aí uma boa utilidade para... 35 milhões menos 15, ainda sobrariam 20 milhões para investir em outros setores. A zeladoria, vou te dar um exemplo. Quanto custa contratar 500 pessoas pela frente de trabalho, pegar essas pessoas, fazer 50 equipes de 10 pessoas... Para limpar a cidade. Espalhar pelos bairros, para limpar, para varrição, capinação, desentupir bueiros, para fazer pintura de faixas, enfim, para fazer a manutenção da cidade, a limpeza da cidade. Quanto custaria 500 pessoas? Um salário mínimo, mais o seguro de vida, mais o auxílio transporte, R$1.000. 500 vezes R$1.000, 500 mil por mês, vezes 12 meses, porque eles não recebem 13º nem férias, que é um programa social, vezes 12 meses, 100 milhões. Olha só, 15 milhões para a saúde, 6 milhões para a infraestrutura, para manter a zeladoria da cidade, a manutenção e limpeza da cidade. Ainda sobra dinheiro para melancia. 21 milhões, ainda sobram 14 milhões para investir em outras áreas. Então, sem querer ser demagógico aqui, sem querer ser demagógico, gente, é falta de gestão, é falta de gestão. É igual na casa da gente, a gente tem um orçamento hoje que proporciona que a gente almoce fora toda semana. Todo domingo vamos almoçar fora. O orçamento encolhe um pouco, aí você já chega para sua esposa, olha, não vai dar para a gente almoçar 4 vezes por mês, vamos almoçar duas vezes. Se encolher uma vez, se encolher mais ainda, corta o almoço fora. Aqui é o contrário. Aqui é o contrário. Então, eu vou voltar ainda aos cargos comissionados. Eu venho pedindo através de ofícios, eu tenho todos os ofícios. Quem quiser entrar no site da Câmara vai ver lá todas as minhas indicações que eu peço para cortar os cargos comissionados. Corta os cargos, corta os cargos, corta os cargos, e um outro pedido que eu peço. Mesmo cortando os cargos, estabeleça um percentual mínimo desses cargos a serem ocupados pelos funcionários de carreira da prefeitura, os concursados. Por quê? Também gera economia. Uma coisa é você trazer uma pessoa de fora e nomear e ganhar um salário cheio. Outra coisa é você pegar um próprio funcionário da prefeitura e nomear no cargo comissionado. O máximo que pode acontecer é ele ganhar só a diferença a mais. A prefeitura arcar com a diferença de salário a mais. Ele ganha 3 no cargo dele, concursado, mas ele ocupa um cargo comissionado de 5. Ele só recebe 2 mil a mais da prefeitura. Diminui os gastos.
o promotor local Certo. Solicitou ao Procurador-Geral do Estado de São Paulo, uma notícia que eu vou dar em primeira mão aqui, para que o Procurador-Geral entrasse com uma ação no Tribunal de Justiça para obrigar para que ela fizesse isso, e o Procurador-Geral entrou e o Tribunal já se manifestou por unanimidade. 21 desembargadores votaram e determinaram que a lei que foi aprovada em 2013, que eu fui o único voto contrário, essa lei seja alterada e que se coloque nela qual o percentual dos 568 cargos que devem ser ocupados por funcionários de carreira. Se a Prefeitura não fizer durante os próximos 6 meses, automaticamente vai passar 50%. 50% desses cargos deverão ser ocupados por funcionários de carreira. Mas tem uma lei minha, né? Ela pode aproveitar essa lei, que aliás ela não aproveitou, a Câmara aprovou. Eu determino nesta lei que 40% seja ocupado por funcionários de carreira. A Câmara aprovou, ela vetou, e na próxima sessão nós vamos votar o veto. Espero que a gente derrube esse veto e a minha lei passe a vigorar bem antes desses 6 meses de prazo que o tribunal deu. Tem clima para derrubada de um veto, né? Tem Hoje clima. em dia, né? Acredito que o veto será derrubado. Ela pode tentar entrar no Tribunal de Justiça com uma ADIM para declarar inconstitucional a minha lei, mas já existe esse julgado dizendo que ela tem que fazer isso, ou ela ou a Câmara. Então eu acredito que nós sairemos vitoriosos e 221 cargos dos 568 deverão obrigatoriamente ser ocupados por funcionários concursados já. Além da, bem lembrado dessa ação do Ministério Público que o senhor colocou, e além da redução logicamente que o principal aí é a economia de recursos públicos, o gasto com um funcionário, como o senhor falou, ninguém é contra, o prefeito ou a prefeita pode nomear um secretário, uma pessoa de proeminência na sua área, mas ao pegar um funcionário de carreira, um funcionário concursado e colocar num cargo de maior relevância, de maior status e logicamente de maior salário, a administração municipal também valoriza esse funcionário. Você valoriza o funcionário, são 3 aspectos importantes. Você valoriza o funcionário de carreira, você gera uma economia imediata, porque você não vai ter que arcar com o salário integral do cargo comissionado, apenas pagar a diferença entre o salário do funcionário concursado e o salário do cargo comissionado, e você qualifica a máquina. E você deixa de trazer uma pessoa que nunca trabalhou na esfera administrativa, na burocracia de uma prefeitura e que, portanto, não conhece nada. Você, nomeando um funcionário de carreira, ele já conhece a burocracia da prefeitura, você ganha, a máquina ganha mais qualificação, ganha agilidade, e os serviços públicos ofertados pela prefeitura acabam melhorando. Então, são esses 3 aspectos que eu gostaria de destacar. Vereador, faz um prognóstico de uma agenda política de Guarujá aí para os próximos dias. É possível, antes de terminar o programa? Olha, eu vou divulgar a minha resposta nas redes sociais ao pacto proposto, e eu peço à prefeita exatamente isso, que eu não aceito fazer nenhum pacto sem que ela demonstre ao longo desse próximo mês, dos próximos dois meses, uma inflexão radical do governo. Parar de defender os ricos, certo? Parar de defender a isenção de tributos aos grandes hotéis, parar de defender a isenção de tributos ao Yacht Club, fazer a licitação do transporte, acabar com o monopólio do transporte, contratar médicos para atender a população, reduzir cargos comissionados. Eu listo 15 itens como sugestão à prefeita para que ela adote. Se ela tiver boa vontade e adotar, continuarei na oposição, mas fazendo o que você disse, criticando as falhas, mas apontando os caminhos, como fiz recentemente. Nós estamos na iminência de obter uma vitória quando o promotor local, a promotora local, decidiu abrir um inquérito contra a prefeitura através de uma denúncia formulada por este vereador, para que a prefeitura abra pelo menos uma farmácia do cidadão no final de semana, pelo menos por 4 horas no sábado, 4 horas no domingo, e quando for feriado, durante o feriado também, para que as pessoas que são atendidas numa sexta-feira à noite, ou numa quarta-feira à noite, quando o feriado é na quinta,
elas não tenham que esperar até segunda-feira para a farmácia abrir, para retirar o seu medicamento, certo? E com isso a gente não permitir que o tratamento da pessoa seja interrompido durante 4 dias, quando existir feriado na quinta, ou durante 2 dias, quando o atendimento for na sexta. Ou seja, as pessoas precisam aguardar a farmácia abrir na segunda para retirar o seu medicamento. Sabe? Isso é uma coisa prioritária, saúde pública, né? Então isso acaba às vezes até agravando o problema que a pessoa tem quando ela é atendida no posto de saúde e não pode retirar o seu medicamento, porque a farmácia, aos finais de semana e nos feriados, encontra-se fechada. Mas isso brevemente vai ser resolvido graças ao inquérito que foi aberto pela promotora, e eu tenho certeza que nós vamos obter essa vitória. E vamos conversar sobre isso, logicamente, numa próxima edição do programa Assunto Cidade, aqui com o vereador Edilson Dias, a quem eu agradeço muitíssimo a presença, e já de antemão renovo o convite para que conversemos sobre esses assuntos, esses aspectos, numa próxima oportunidade. Obrigado. Eu que agradeço a você e quero deixar aqui registrado de forma enfática: eu não posso responder pelos demais vereadores. Inclusive tem uma reunião que a prefeita sugeriu que ocorra na Câmara, entre ela e todos os vereadores. Eu não irei participar dessa reunião, vou mandar minha carta de sugestões a ela, enfim. Como eu disse, eu não posso responder pelos demais, mas este vereador, que é o único vereador de oposição desde o início desse mandato, eu continuarei até o dia 31 de dezembro de 2016, que é o último ano do meu mandato e do mandato da prefeita. Eu continuarei firme, convicto, na oposição a este governo. Obrigado, vereador, pela presença. Obrigado a você pela audiência. A gente volta amanhã, uma nova edição do programa Assunto Cidade. Até logo a todos.